Romanos, capítulo 2, versículo 24 diz assim: Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Palavra poderosa ao qual nós podemos meditar e aprender e colocar em prática, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, muito grande, que nós não podemos nem imaginar. Por quê? Porque Cristo nos chamou, nos lavou com água limpa, e agora Deus nos capacitou e colocou em nós o seu Espírito Santo e sua palavra do reconcílio, o Evangelho, irmão. Somos ministros de Cristo, porque foi Deus que escolheu assim, foi Deus que nos resgatou das profundezas das trevas, irmãos, e nos levou para o reino do seu Filho, o reino da luz. E hoje nós somos lavados com água limpa, sendo transformados de glória em glória, de poder em poder, cada dia mais à semelhança do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, o apóstolo Paulo aqui então nos escreve essa palavra, irmão, porque está escrito que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, irmãos. É muito poderoso isso. Por quê? Porque em nós foi feito tudo isso, irmão, ainda que nós não merecíamos, ainda que nós nunca se atentasse para Deus, irmãos, mas Deus não quis saber da nossa ignorância e mesmo assim entregou o seu Filho por nós. Irmão, se no dia de hoje, se alguém falar mal de mim, falar mal de você, tudo bem, irmão, tá falando mal de mim, tá falando mal de você, mas o problema é que nós estamos numa comunidade, nós estamos fazendo parte de um corpo, aonde se um membro padece, todos os membros padecem junto, irmão. Bom, se um fala mal de um crente, irmão, ele não está falando mal só de um crente, só de um servo de Deus, só de um cristão. Ele está falando e zombando do nome de Deus, irmãos. Mas por quê? Por causa da atitude, por causa do procedimento, por causa das obras, por causa do andar do cristão. Porque nos versículos anteriores ele começa falando que vocês que se dizem ser luz de cegos, né, luzes que estão nas trevas, instrutor de inércios, mestre das crianças, da forma da ciência, da verdade e da lei, ensina a outros, que prega que se não se deve furtar e furta, que para não cometer sacrilégio e comete sacrilégio, que abomina os ídolos, mas comete sacrilégio contra Deus. Irmão, ele está falando, aquele que fala algo, mas as suas obras testificam e falam mais altos, então o que ele fala cai tudo por terra. E aí o problema é que o nome de Deus é blasfemado. Aí entra o grande problema na situação. Então, irmão, cada dia mais vamos nos policiar no andar, no viver, porque, como diz a palavra, há uma nuvem de testemunhas. Somos cercados, irmão, ainda que nós não prestamos atenção, mas há uma nuvem de testemunhas prontas para nos acusar quando a gente comete um erro, irmão. E aí o nome de Deus é blasfemado, porque aqui ele está falando entre os gentios. A gente pode colocar aqui as pessoas que vivem no mundo, irmão. Por que eu digo isso com convicção? Porque eu era uma delas. Quando eu era no mundo, eu via as pessoas fazendo as artes dela, se denominando cristão, e eu olhava e falava assim, para ser crente desse jeito aí? Não, deixa eu quieto na minha, tranquilo, deixa eu aqui, que eu tô melhor aqui do que ser crente, do que ir para a igreja, entendeu? Por isso que eu falo com convicção, porque eu era um desses, irmãos. Eu via um pezinho de um pé de outro e falava, pra mim ser desse jeito, não, deixa eu do jeito que eu tô, pelo menos eu tô bem aqui, entendeu?
Então há uma nuvem de testemunhas pronta para nos acusar quando nós colocamos um pé fora, entendeu? Erramos em algumas situações. O bom é, irmão, que a gente não erre, mas nós temos a nossa natureza caída e pecaminosa. E muitas das vezes a gente quer acertar e a gente erra. Ou a gente está acertando com a motivação errada, né? Ou a gente está errando com a motivação certa. Mas as pessoas que estão no mundo não têm essa linha de raciocínio. Ah, é crente, errou. Olha lá, não se diz que é cristão, que vem na igreja. Então, o nome de Deus é blasfemado. E não só o nome de Deus, mas o corpo de Cristo. Porque todos julgam o corpo de Cristo. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. Porque ele está falando aqui, o apóstolo Paulo não está falando para não descrente. Ele está falando para crente. As pessoas que fazem todo esse tipo de sacrilégio andam conforme o mundo, mas pregam a palavra de Deus. Falam que não se devem fazer isso ou fazer aquilo. E fazem o que dizem para não fazer. E muitos estão falando de libertação, de avivamento, mas eles mesmos estão presos, amarrados nas suas próprias concupiscências, nas suas próprias sabedoria, com seu coração inchado, tão desanimado, não tem mais alegria no Espírito Santo. E o que acontece? Fala de avivamento, fala de libertação. Bom, falam de uma coisa, mas a vida prática, aos olhos, é outra coisa. E as suas atitudes falam mais do que as suas palavras, irmãos. Por isso que Cristo disse: vocês vão provar que vocês me amam. Não é em palavras, falar, ô Senhor, eu te amo. Não, vocês vão provar que vocês me amam, que são os meus discípulos, quando guardarem as minhas palavras e obedecê-las. Aí sim, o mundo vão ver a luz que está na nossa vida refletida aonde nós passarmos. O mundo vai ver o brilho de Cristo. Aí sim, nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo ao mundo, falando da palavra do reconcílio, que Deus está chamando o mundo inteiro para o arrependimento, chamando o mundo inteiro para morar consigo mesmo no céu, irmão. Aí sim, nós não temos nenhuma culpa no mundo. Por quê? Porque nós temos um advogado fiel. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Porque se nós, cada dia mais, colocar os pés no chão e prestar atenção nas nossas atitudes, irmão, nós vamos ser luz no meio das trevas, ser guias de cegos, ser mestres das crianças, e ter a maior riqueza, que é a sabedoria de Cristo, e ter a vida transformada no mundo por meio do Espírito Santo de Deus, por meio do Evangelho de Cristo. Irmãos, que essa palavra fale mais no seu coração, como falou na minha, porque já tive um aprendizado aqui muito interessante, muito poderoso na minha vida, porque isso é o avivamento, irmão. Não pense que o avivamento é pular, rodar, não, irmão. O avivamento é alegria na palavra. Você ser exortado pela palavra, porque a palavra te leva ao arrependimento, irmão. E o arrependimento te leva à vida eterna, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus está procurando. Os verdadeiros, os puros, os arrependidos, e não os festeiros. Mas sim, se nós tivermos alegria no coração, o amor de Cristo então é expandido. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Fique essa palavra no coração, na alma, e que o Espírito Santo fale mais e mais no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.